Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa terça-feira para falar um pouco aí do nosso Vascão e até também, né, para dar uma satisfação à galera aí que é inscrita no canal Vascaínos do Nordeste, que sempre assistem a nossas lives tradicionais, às terças, né, vascaínas. No caso, hoje teríamos nossa live tradicional, mas com problemas técnicos não pudemos realizar nossa live, mas Deus quiser, na próxima semana, a Terça Vascaína estará de volta com toda a força aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Então, mas aí eu passei aqui apenas para falar, né, um pouco desse imbróglio aí que é essa coisa do Maracanã. Nossa, que coisa ridícula que se tornou esse processo licitatório do Maraca. O Maraca, que todo mundo sabe, o Maraca é o estádio público, né? Ou seja, o estádio de todas as torcidas do Rio de Janeiro, não só do Flamengo e do Fluminense, né? Que por momento, né, por força de um contrato, digamos assim, né, eles usam lá um termo, né, provisório lá de gestão do estádio, que o governo do estado do Rio de Janeiro, que sabemos inclusive que o governador é flamenguista, declarado e não sabe, por exemplo, ser imparcial, né, nesses momentos, não sabe governar para todos, né, está governando apenas para uma determinada parte e, né, essa situação aí do Maracanã realmente é uma coisa que hoje chegou realmente ao extremo do ridículo, porque além, né, de agora, final de tarde, início de noite, já sair já o anúncio que vai ser renovado, né, a permissão para o Flamengo e o Fluminense continuarem gerindo o estádio do Maracanã. Na verdade o Flamengo, né, que o Fluminense, na verdade, não dá palpite em nada, apenas baixa a cabeça, né, para não dizer outra coisa. E, né, coisa que não era surpresa, e todos nós já sabíamos que ia acontecer isso, e aí realmente aconteceu essa situação e mais uma vez foi renovado. O Vasco entrou com pedido, né, de uma liminar na justiça para que isso fosse evitado. Não sabemos ainda a que pé isso vai chegar, né, se realmente o Vasco vai conseguir judicialmente cassar essa nova concessão. Isso é um imbróglio jurídico que a gente está vendo que vai perdurar por alguns momentos e isso, mal pior tudo isso é que é muito chato, é muito desgastante, né, e desnecessário, porque ainda para completar, o presidente lá do Fluminense, né, vai a uma emissora de TV que tem grande audiência, como é o Sport TV, né, convidado possivelmente pela direção lá da Sport TV, já sabendo, com o intuito, né, inclusive sabendo que com certeza que ia ser renovado essa concessão. E aí o cara vai lá e fala um monte de abobrinha, né? Pô, o cara, quer dizer, ele devia, eu vi gente falando aí, gente que eu reputo até como grandes amigos aqui, youtubers, né, que falam de Vasco, dizendo, não, mas ele tá no papel dele, porque ele está defendendo, ele está falando para os torcedores. Não, ele não tem que falar para os torcedores dele. Ele tem que ter respeito com a instituição Vasco da Gama, coisa que ele faltou desde o início de sua fala até o final, quando ele concedeu a entrevista ao vivo à Sport TV. E o pior de tudo, ou para completar, né, não foi uma entrevista, com pronunciamento do presidente do Fluminense, porque não houve nenhum questionamento, por exemplo, dos jornalistas que estavam na bancada do programa, né, que poderiam ter tentado contestá-lo, ou pelo menos indagá-lo sobre determinadas falas do presidente, muitas injúrias, muita coisa, muita falácia, muita mentira, muita coisa, dizer que o Vasco estragou o gramado do Maracanã. Isso é de uma insensatez, de uma bravata sem limite. Isso não é coisa, não é papel, inclusive, do presidente de clube. Isso é papel me perdoa a expressão, de moleque, pô.
Pega um presidente de uma instituição de futebol como é o Fluminense, um clube grande também do Rio de Janeiro, vem, né, falar uma mentira dessa, desrespeitando o Vasco, desrespeitando a sua torcida, e rindo, sorrindo lá, né, como se, né, fosse uma brincadeira. Então faltou com respeito para com o Vasco, e os jornalistas que lá estavam podiam ter falado alguma coisa. Não, deixaram o cara falando lá, e o cara foi falando e foi falando, teve o espaço que quis para falar. Ao final, só o André Rizek falou que se o Vasco quiser, não é assim. Né? O bom jornalismo, já sabendo que há esse embate, inclusive, poderia ter feito o convite ao Vasco também. Ó, o Fluminense vai lá conceder entrevista. Você quer também conceder entrevista? A gente tem que ter um espaço hoje, inclusive, que é um assunto que está em pauta. Não. Concederam apenas ao Fluminense. E aí o cara vai lá, fala um monte de asneiras. Então, faltou com respeito, né? Quem é? O Fluminense é um grande clube brasileiro, verdade, mas não se compara nem o Vasco, né? Tem de tudo, de título, de torcida. Os caras nem estádio tem, é reclamar porque o Vasco... Ah, mas o Vasco só quer jogar no Maracanã as partidas. É óbvio, o Vasco tem o seu estádio, o Vasco só não joga todos os jogos do seu estádio porque, infelizmente, não comporta a gigantesca torcida vascaína. Só por isso, porque senão o Vasco mandaria o seu jogo no São Januário. Como lá só comporta 20 mil torcedores, por isso que o Vasco, né, não faz seus jogos lá. Então, assim, muita bobagem, né, desnecessária ali para falar. A gente já sabendo, inclusive, que ia ser novamente concedido a renovação da concessão da administração lá do Maracanã. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, para ver. Eu acho que o Vasco, claro que a gente não pode dizer, tem que entrar na hora, a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Mas amanhã acho que tem sim que participar alguém lá do programa, o Luiz Melo, provavelmente que seria o mais indicado, né, para se pronunciar sobre isso, inclusive combater, né, essas palavras maldosas que foram colocadas pelo presidente do Fluminense. E o departamento jurídico já tomou as providências, ficar em cima e tentar qualquer remédio jurídico para reverter toda essa situação. Eu acho que agora é questão de honra a gente tentar modificar, porque isso é uma vergonha, isso é uma grande vergonha como é que um estado do Rio de Janeiro permite esse tipo de coisa. Isso é uma falta de respeito para com a população do Rio de Janeiro, torcida do Vasco, torcida do Botafogo. Não só existe cidadãos, né, do estado do Rio de Janeiro, torcedores do Fluminense e do Flamengo. É uma vergonha realmente o que está acontecendo, e aí o cara ainda vai para a TV para falar uma idiotice dessa. Então, guardamos que as providências sejam realmente tomadas, a gente fica aqui na expectativa, né? Esse assunto vai dar pano para manga com certeza, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Vasco voltou hoje a treinar, fez um treinamento, inclusive os jogadores que não participaram do jogo contra o Palmeiras, né, contra um time do interior do Rio de Janeiro, e venceu esse treino por 3-1, com os gols, inclusive, do Cocão, o Cabarral fez também um gol, e o menino lá, o Seco, né, o antigo Seco, que agora é Cruz, fez também um gol, fazendo 3-1 para o Vasco. O Vasco vai se preparar toda essa semana para o jogo contra o Bahia na segunda-feira. Então é isso aí, o canal, como eu falei, não teve a nossa live hoje, mas vamos ver se quinta-feira a gente resolve essa questão técnica, fazendo nossa Quintal Vascaíno. Se não der certo, a gente, próxima semana é garantido a gente estar de volta, tá bom? Agradecer a todos vocês, pedir quem não é inscrito, se inscrever no canal e deixar também um like aqui, que é muito importante para o canal. Grande abraço a todos, saudações vascaínas.